O discurso do presidente brasileiro Jair Bolsonaro chamou a atenção do mundo e foi objeto de repercussão nas Nações Unidas e nos principais meios de comunicação do mundo. Entre as inúmeras críticas às suas falas de um suposto Brasil paralelo, fica uma pergunta: por que tradicionalmente o Brasil abre os discursos nas Nações Unidas? Você já parou para pensar sobre isso? É sobre isso que a gente quer falar com você hoje. O Brasil, tradicionalmente, tem desempenhado um papel relevante na Assembleia Geral das Nações Unidas. Historicamente, o Brasil sempre faz o primeiro discurso nas assembleias. A ordem tradicional de discursos é Brasil primeiro, logo em seguida os Estados Unidos e depois os demais países, de acordo com um sistema que leva em conta, entre outros fatores, entre outros critérios, o nível de representação. Se é chefe de Estado, quem vai falar, se é um ministro, se é um embaixador. E só começou de fato em 1955, na 10ª Assembleia. Antes disso, México, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Filipinas também já haviam feito a abertura de alguma Assembleia. Fato é que esse privilégio dado ao Brasil não é uma regra escrita. Nenhum texto ou norma da ONU determina que os brasileiros sempre façam o discurso inaugural da Assembleia. É por isso que depois do estabelecimento da tradição da Ordem dos Discursos, lá a partir de 1955, o Brasil só não falou em primeiro somente em duas oportunidades, nos anos de 1983 e nos anos de 1984. O então presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, ele discursou antes do representante do Brasil, o então ministro das Relações Exteriores nesses 2 anos, do governo de João Figueiredo, o Ramiro Saraiva Guerreiro. Mas por que esse privilégio foi dado ao Brasil? A página oficial da ONU, sobre o protocolo da Assembleia Geral das Nações Unidas, diz apenas que certas tradições emergiram ao longo do tempo, incluindo a ordem dos 2 primeiros países a falar, Brasil e Estados Unidos. A explicação usual é que os Estados Unidos falam em segundo lugar por serem o anfitrião da Assembleia, e o Brasil em primeiro em reconhecimento ao papel desenvolvido pelo brasileiro Oswaldo Aranha, nos primórdios da organização. Fato é de que ele presidiu as primeiras Assembleias das Nações Unidas, realizadas no ano de 1947. A primeira e a segunda Assembleia Geral, a segunda inclusive uma Assembleia Geral ordinária, foram presididas por ele, e nesse mesmo ano, de 1947, essas reuniões tiveram um papel histórico por determinar, por meio da resolução de número 181, a partição da Palestina entre árabes e judeus e aí abrir caminho para a criação do Estado de Israel. Em 2012, porém, um colunista do New York Times, o Michael Pollack, ofereceu uma interpretação alternativa para a ordem dos discursos. Segundo ele, o astro principal geralmente tem um show de abertura. A Assembleia Geral é um lugar lotado, com delegados de 193 Estados-membros, ainda chegando e procurando seus lugares durante os pronunciamentos iniciais. O discurso do Brasil, ele oferece um modo diplomático de todo mundo se ajeitar para o que costuma ser a atração principal, o presidente dos Estados Unidos. Os discursos proferidos na abertura pelos representantes dos brasileiros costumam apresentar uma avaliação do sistema internacional como pano de fundo para expressar o ponto de vista brasileiro sobre as principais questões. E aí chama a atenção essa forma de ver esse discurso inicial. Galera, um outro evento importante ocorreu em 21 de setembro de 2011, quando a presidenta Dilma Rousseff se tornou a primeira mulher a abrir um debate geral da Fundação das Nações Unidas. Lembrar ainda, galera, que o Brasil é membro fundador da Organização das Nações Unidas e que participou de todas as agências e participa também de todas as agências especializadas na ONU. O Brasil está entre os 20 maiores contribuidores das Nações Unidas em operações de paz e possui uma importante participação em esforços de manutenção de paz no Oriente Médio, Chipre, Angola, Moçambique e, mais recentemente, no Timor-Leste e no Haiti, para citar somente alguns exemplos. Entre 2010 e 2011, o Brasil cumpriu o mandato de um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU por 2 anos. Junto com o Japão, ele foi eleito em 2021, nesse nosso ano, para fazer parte desse mesmo cargo entre os anos de 2022 e 2023, ou seja, a partir do ano que vem, nesse mandato de 2 anos. Brasil e Japão são os membros eleitos mais vezes para ocupar o Conselho de Segurança da ONU.
Como membro fundador das Nações Unidas, o Brasil possui uma longa tradição para operações de paz. Já participou de 33 operações das Nações Unidas e contribuiu com mais de 27 mil tropas. Atualmente, o Brasil contribui com mais de 2.200 tropas, observadores militares e policiais em 3 continentes. Outro importante marco foi, sem dúvida nenhuma, a MINUSTAH. Desde a sua criação em 2004 até 2017, o Brasil liderou essa missão de paz lá no Haiti. Galera, então é isso, é muito importante a gente ficar atento a tudo que envolve o nosso país nesse contexto internacional. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais de geografia no nosso dia a dia, convidando você a fazer parte dos nossos canais aí de podcast, no canal aí do YouTube, e a gente daqui a pouco volta com mais notícias. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima. Fui!